Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A partir deste momento vamos iniciar mais uma série de perguntas e respostas bíblicas intitulada A Trombeta Final. Série profética A Trombeta Final 2. O arrebatamento e a vinda do Senhor Jesus são duas coisas diferentes? Será que o arrebatamento e a vinda do Senhor Jesus são duas coisas diferentes? Resposta: sim e não. Sim, porque são duas ações diferentes. Uma coisa é a ação de Jesus vindo nas nuvens, descendo do céu. Outra coisa é a ação de arrebatar os salvos desde a terra até ao céu, onde Jesus está. E não, porque em termos temporais, o arrebatamento se dará precisamente na vinda do Senhor Jesus e não 7 anos antes, como apregoam a maioria dos pregadores atuais. A maioria dos teólogos, mestres, pastores e pregadores dizem que o arrebatamento e a vinda de Jesus são duas coisas totalmente diferentes e separadas no tempo por 7 anos. Ou seja, para eles o arrebatamento da Igreja se dará antes do início dos 7 anos da 70ª semana de Daniel, capítulo 9, que muitos erradamente chamam de Grande Tribulação. E segundo eles, a vinda de Jesus ocorreria somente no finalzinho dessa semana de anos, quando ele vier para combater na Batalha do Armagedão. Também, segundo os pré-tribulacionistas, Jesus viria invisível ou secretamente primeiro e só depois viria visivelmente em glória. Mas se essa teoria fosse verdade, haveria pelo menos um versículo bíblico a respaldando, mas contudo não há. Há 3 textos base que os pré-tribulacionistas usam para falar acerca do arrebatamento da Igreja, e são eles: 1 de São Licenses capítulo 4, do 13 ao 18, 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 51 e versículo 52, e João capítulo 14, do 1 ao 3. E nenhum deles afirma que o arrebatamento da Igreja e a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo são 2 eventos totalmente distintos e separados no tempo por 7 anos. Em 1 de Coríntios 15, 51 e 52 diz: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Este texto nada nos diz acerca do arrebatamento em si, mas fala apenas acerca da ressurreição dos mortos em Cristo, ou dos que dormem em Cristo, e da transformação dos vivos.
Ações essas que antecedem o arrebatamento da Igreja. Mas o texto nada fala acerca do arrebatamento ou do tempo em que ele ocorrerá. O outro texto é o de João, capítulo 14, de 1 ao 3, que diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Aqui vemos que o arrebatamento mencionado na parte B do versículo 3, expresso na expressão vos levarei para mim mesmo, ocorre não 7 anos antes, mas precisamente na vinda do Senhor Jesus, mencionada na parte A do mesmo versículo com a expressão virei. Facto esse que vem comprovar que este texto é uma prova cabal que o arrebatamento se dará na segunda vinda do Senhor Jesus. A palavra portuguesa vier vem do grego erkomai e significa vir, a de pessoas. A vir de um lugar para outro, usando tanto de pessoas que chegam quanto daquelas que estão retornando. A aparecer, apresentar-se, vir diante do público. 2, metafórico. 2a, vir a ser, surgir, mostrar-se, exibir-se, achar lugar ou influência. 2b, ser estabelecido, tornar-se conhecido, vir a ou até. 3, ir, seguir alguém. Portanto, vemos aqui na etimologia desta palavra, do original grego, o significado dela é um significado de visibilidade. Tem a ver com mostrar-se, exibir-se. Não tem nada a ver aqui com coisa secreta ou oculta ou camuflada, mas é visível. Vamos agora aqui ver o último texto. Por último, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 17, dentro do seu contexto, prova que o arrebatamento não se dará 7 anos antes da vinda, mas sim ele se dará na vinda de Jesus. Diz assim a palavra: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se queremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Repare que o arrebatamento da igreja mencionado por Paulo no versículo 17 se dará precisamente na vinda do Senhor Jesus mencionada no versículo 15. O que vem provar taxativamente que estes dois eventos, arrebatamento e a vinda do Senhor Jesus, se darão no mesmo acto temporal, isto é, no mesmo dia. A palavra traduzida por vinda em português vem do grego parousia e significa no dicionário Strong em português 1. Presença, 2. Vinda, chegada, advento. 2a. A volta futura e visível de Jesus no céu. Portanto, é visível e não invisível. A ressurreição dos mortos, o julgamento final e o estabelecimento formal do glorioso reino de Deus. E, curiosamente, é a mesma palavra utilizada em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Ou seja, é a mesma palavra utilizada dentro do seu contexto. Porque 1 Coríntios, capítulo 4, do 13 até ao 17, ou até ao 18, tem um contexto antes. E nesse contexto, no versículo 13 do capítulo anterior, diz assim: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. E quem são os santos? A Bíblia responde, Marcos, capítulo 8, versículo 38. Porquanto, qualquer que dentre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Concluímos, pois, que o arrebatamento não acontecerá 7 anos antes
da vinda do Senhor Jesus, mas o arrebatamento se dará precisamente na vinda do Senhor Jesus. Nos próximos estudos da série profética A Trombeta Final, saberemos se existem ou não duas segundas vindas e se o arrebatamento é na vinda de Jesus. Quais são então os sinais da sua vinda? Não perca nada desta série.